Como vai, meu irmão e minha irmã? Olá, meu querido amigo e amiga. Hoje é domingo, já tivemos o nosso culto presencial, foi uma bênção. E agora estou aqui para trazer uma palavra de consolo e de conforto para o seu coração, uma palavra que lhe seja edificante. Tem uma afirmação do apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que é muito importante, que eu gosto demais. Mas antes, eu queria perguntar para você, o que te move? O que faz você levantar de manhã animado e para viver a vida? O que faria você morrer por aquilo? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Aonde queremos chegar? Por que estamos vivendo? Não é? Porque, de repente, fazendo essa pergunta para nós e tendo um olhar sincero para dentro de nós mesmos, nós podemos chegar à conclusão de que talvez estejamos indo por um caminho que não é o caminho que o nosso Deus deseja que trilhemos, não é? Então volto a te perguntar, o que faz você levantar todo dia pela manhã e viver a vida com muito ânimo? O que faz o seu coração disparar, acelerar? O que te move? Quero falar sobre isso utilizando o versículo que eu disse para você que eu gosto muito, de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, quando ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, irmãos, esse apóstolo Paulo, ele dá cada palavra de desafio para a gente, que é uma grandeza, não é? Devemos nos lembrar que antes ele fora Saulo, não é? E ele foi um homem muito importante em Israel, ele foi um grande líder, ele foi um fariseu, ele foi membro do Sinédrio, que era o organismo mais importante da liderança judaica na sua época, e ele era alguém muito correto e muito zeloso pelas coisas de Deus, embora ele vá dizer que era zeloso sem entendimento. Ele era ignorante das coisas celestiais, ele era ignorante sobre a graça do Senhor Jesus e a salvação pela fé. Mas, como nós sabemos, um dia Deus alcançou o seu coração. Ele estava no caminho de Damasco, estava em franca perseguição aos cristãos, não é? E a luz mais resplandecente do que o sol do meio-dia brilhou para ele, e ele então se converteu e logo foi chamado. O Senhor Jesus explicou para ele por que estava alcançando o seu coração, para que ele fosse um pregador aos gentios, e ele então vai dizer, testemunhando sobre isso, ele vai dizer que não foi desobediente ao chamado do Senhor Jesus e pregou o Evangelho. Sabemos que Paulo foi o maior pregador que esse mundo já viu, não é? Ele pregou para o mundo inteiro da sua época. Mas agora, Paulo está dizendo aqui para os Gálatas: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quero pegar esta frase no meio do versículo, quando o apóstolo Paulo vai dizer: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isto é o que movia o apóstolo Paulo. Essa era a razão de viver de Paulo. Paulo faz questão de dizer: olha, esse viver meu agora na carne, esse viver aqui físico, esse Paulo que vocês estão vendo aqui, que vai e volta, que come, que dorme, esse viver agora é um viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, o que movia o apóstolo Paulo era as coisas do reino, prezado. Eram as coisas do reino. O apóstolo Paulo, depois que fora alcançado pelo Senhor Jesus, ele entendia que fora alcançado para viver para o Senhor. Por isso que ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é? Paulo mesmo, aos Efésios, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e que o Senhor o vivificou, não é? Alcançou o seu coração e agora, para ele, é algo até muito lógico, muito lógico. Ó, eu estava morto nos meus delitos e pecados, fui alcançado, fui salvo, Cristo me vivificou e esse viver que eu tenho na carne agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, esta é a vida cristã normal. Esta é a vida que Deus deseja que tenhamos. Uma vida não mais para nós mesmos. Uma vida para o Senhor. Uma vida para aquele que quando nós estávamos completamente longe dele, ele nos amou com terno amor, tirou as escamas dos nossos olhos, alcançou o nosso coração, nos salvou, nos deu vida eterna. É como se Paulo mais ou menos dissesse assim: olha, agora eu só quero viver para ele e aguardar a hora bendita de encontrar com ele para viver no céu pela eternidade. A vida do cristão poderia ser resumida desta maneira: apenas estávamos mortos nos meus delitos e pecados, Cristo me salvou, obra puramente dele, me regenerou, me deu a salvação eterna, só que não me levou na hora que ele me alcançou. Então, esse viver que eu passei a ter é um viver para ele e para a sua glória. É assim, irmãos, não tem que complicar sobre isso. Não há o que complicar sobre isso, não é? Deus deseja isso de mim, Deus deseja isso de você. Não é que amanhã você não vai sair para o seu trabalho, não é que você não vai continuar as suas atividades, mas tudo que você estiver fazendo, de alguma maneira, esse viver tem que ser pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você, que me amou e se entregou por mim. Não faz sentido não vivermos para o Senhor e para a sua glória. Ainda mais nesses dias que Ele tem nos mostrado com muita clareza que Ele está voltando para buscar todos aqueles que creram. Vamos agradecê-lo por isso? Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Tu nos alcançaste, nos salvaste, nos redimiste. Ajuda-nos, portanto, a viver para Ti, esperando a Sua volta. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Ok, meu irmão, que bênção isso. E se Jesus não voltar nesta noite, eu espero vê-lo amanhã, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço para você. Tchau.